Boa tarde, família Evangelizar. Sextou! Estamos começando o programa Tarde Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente, muito importante: implementação da educação antirracista nas escolas do Brasil. Sim, minha gente, vamos conscientizar as nossas crianças, os nossos filhos, a sociedade. Teremos também um boletim de notícias e muitos vídeos engraçados. Roda a vinheta. Quero acolher você que nos acompanha em Curitiba, região metropolitana, pelo canal 16. Sejam todos bem-vindos. Enfim, todas as pessoas que nos acompanham pelos canais abertos. Lembrando aqui de Cascavel, nos acompanhando pelo canal 50. Vitória da Conquista, Bahia. Alô, Bahia! Grande abraço para minha mãezinha e tantas pessoas conhecidas aí na minha terra natal. Mas acolho também você que nos acompanha pelos canais digitais, pelo aplicativo da TV Evangelizar. Essa semana encontrei uma pessoa, ela disse assim: olha, acompanho vocês pelo aplicativo da TV Evangelizar. Acolho também você que nos acompanha pela Sky TV, pela Sky e também pela plataforma de streaming, a Roku TV. Mas esse tema é muito importante para os dias que nós estamos vivendo: preconceito e racismo. Quanto racismo que ainda existe na sociedade, no meio do esporte, no futebol, são barreiras injustas que limitam oportunidades e perpetuam a desigualdade. E o padre Pierre Maurício fala justamente sobre isso. Vamos acompanhar. Eu quero falar de um assunto muito importante para mim, para você, para todos nós. Eu quero falar sobre preconceito, sobre racismo, coisa feia. Não, nós que somos cristãos devemos lutar. Isso é uma questão de fé. Você sabia disso? Olha, Jesus, quando passou pelo mundo, ele não fez distinção de ninguém. Ele amou todo mundo. Ele chamou para perto todos aqueles que gostariam de estar com ele. Não houve distinção de cor, de sexo, de orientação, não houve distinção de nada. Jesus simplesmente abriu os braços e disse: vem ficar comigo. Se você é cristão, é assim que deve ser. Nós não devemos compactuar com o racismo ou com qualquer forma de preconceito. Não, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus e não somos diferentes nem por cor, nem por sexo, nem por pensamentos, nem por etnia. Somos irmãos, devemos caminhar juntos. É isso que Jesus nos ensinou. Sabia disso? Então, se você é cristão, se você é católico, você, como eu, deve combater qualquer tipo de preconceito e de racismo. Jesus mandou a gente amar e não julgar e não condenar. Por onde você for, leve o amor de Deus. Para quem? Para aquele que precisar. Deus abençoe você. Está aí, minha gente, Padre Pierre Maurício, com palavras aí de sabedoria. Nós devemos combater o racismo desde cedo, ensinando e respeitando a igualdade para todas as nossas crianças, tanto em casa aí, Dona Maria, como nas escolas. E hoje nós vamos conversar com o professor Ivan Luiz Monteiro, ele que é professor universitário e técnico pedagógico da educação e direitos humanos, sobre a implementação da educação antirracista nas escolas do Brasil. E por isso eu recebo aqui o professor ao meu lado. Seja bem-vindo, professor. Que alegria. Prazer imenso estar aqui com vocês, William. Obrigado pelo convite. Aproveitando essa oportunidade também, quero lhe presentear com uma obra que nós podemos produzir sobre esse assunto. Olha, gente. Além de tudo, parabenizar você por trazer essa Calma temática. Eu já vou mostrar. Eu tô lendo aqui, ó, Introdução ao Pensamento Filosófico Africano. Então tá aqui, vou mostrar aqui. Quem que vai filmar aqui? Aqui, olha só. Opa, tá aqui então o livro. Olha aí, o Felipe tá filmando aqui. Então tá aqui o livro. Professor, um tema pertinente, um tema que nós já deveríamos ter superado há muito tempo, mas ainda não superamos, né? Por favor.
Com certeza. Uma das problemáticas, né, que a educação antirracista busca trazer nesse momento para todo o país, né, se faz a partir da lei, primeiramente, né, em 2003, da Lei 10.639, que instaura nos currículos da educação básica, ou seja, né, lá na primeira série até o ensino médio, para todo esse momento, né, de educação, ter a cultura africana, a cultura afro-brasileira, a história africana e a história afro-brasileira como uma recorrência constante nos currículos. Certo. Se nós pensarmos que do ano de 2003, né, até aqui, então, a lei se tornou maior, já teve a maioridade, mas ainda há uma dificuldade na implementação, tanto curricular como a forma que ela é sugerida para ser feita primeiramente, de forma transversal, ou seja, todas as disciplinas, né, devem trazer no seu conteúdo, na sua maneira de tratar com os estudantes esse viés da importância da colaboração dos povos africanos para a nossa formação, né, formação sócio-histórica do Brasil. A gente vê que tem um caminho longo ainda para ser feito, mas que só pode ser feito, né, de maneira a ser consolidada com a colaboração, né, necessária da família. Certo. A escola, por si só, ela não dá conta de reestruturar, trazer para a nossa cultura a valorização desses povos como um valor, de fato, que nós devemos defender. E como que é a escola? Aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre a família, depois nós vamos falar sobre materiais, enfim, mas como que as escolas podem garantir a aplicação efetiva dessa lei? Ela já tem feito isso? Em medida, acho que muito pequena, William. Eu acho que é importante que o nosso público, né, entenda que essa dimensão que as escolas buscam efetivar, ela se dá a partir de uma carência de formação inicial. Isso é muito significativo falar. Né? Não se trata de uma má vontade, muitas vezes, dos professores. Né? E eu posso dizer que nesses 20 anos de formação básica, eu não fui formado para trabalhar sobre esse viés, mas eu também posso dizer com um tanto quanto de esperança que nos últimos 5 anos há uma constância, uma ocupação de parte significativa das universidades, principalmente as universidades que têm essa população, né, negra na composição tanto do seu quadro docente quanto na sua aquisição discente. Nós entendemos, então, que tanto professores quanto alunos estão conseguindo, aos poucos, mudar esse cenário. Então, de 5 anos para cá, a discussão, né, programas como o seu, certo, a TV aberta, isso suscitam essa discussão e também fazem com que a escola se motive, mas também traga com maiores elementos essa discussão para dentro. Discussão essa que é muito importante para a nossa construção humana, mas também muito importante para a nossa construção cidadã. Agora, aqueles professores que já foram, digamos, passaram por essa formação, por essa conscientização, quais as dificuldades que eles enfrentam lá na ponta, lá no colégio, para aplicar? Como os maiores desafios, digamos assim? Como a formação inicial, ela se introjeta em nós, né? Em todos nós que passamos por um momento formativo, seja ele na academia, na cultura, né, científica, ou em qualquer outro tipo de formação que nós temos, ele se introjeta em nós no primeiro momento. A formação continuada, ou seja, entendermos que estamos constantemente em processo formativo, eu acho que é o grande desafio para nós professores, né? Para nós profissionais de uma maneira geral. Fazer com que nós, primeiramente, enquanto educadores, façamos esse movimento de buscar conteúdo. Nós, educadores, tenhamos, a partir das várias secretarias, né, que fazem esse trabalho também de motivação, de formação, a continuada, estejam cada vez mais mobilizados para isso, é extremamente significativo. Um dos estados, né, ainda que esteja com essa dificuldade, mas já tem uma dimensão bastante efetiva disso, é o próprio estado do Paraná. Outro estado que eu citaria como exemplo é o estado do Ceará e o estado da Bahia, que tem na sua formação, no seu bojo formativo, o convite cada vez mais insistente para a discussão dos professores, ou seja, continuar a formação depois da academia, né, mobilizando esse tema, essa temática, porque é uma discussão que não é recente, mas ela enfrenta vários desafios. Falando agora do material didático, né? A literatura, de forma geral, ela avançou, ainda está aquém, precisa melhorar, precisamos ter mais livros. Como que está essa questão mais didática, tanto de material ali na aplicação dentro da escola, como a literatura de forma geral? Esse é excelente questionamento, William, porque nós percebemos, né,
que houve sim uma evolução, se nós compararmos os livros didáticos, né, que nós temos na atualidade, com os livros didáticos do qual nós, né, nos formamos, sem sombra de dúvida, né, uma reestruturação, uma apresentação, uma representatividade das diversas culturas que formam esse país, que infelizmente, né, no nosso tempo nós aprendemos que basicamente só 3 grupos, né, generalísticos formaram essa cultura, e a gente sabe que várias nações contribuíram para isso hoje em dia. Só que, apesar de ter havido nessa evolução no material, na produção, na própria formação dos educadores e educadoras, é fácil de perceber o quanto ainda nós temos a caminhar. Tanto a dimensão representativa, que é aquém de uma certa equidade, que nós podemos pensar na representação do país, né, onde a maioria da população é uma população negra, mas também na forma como é apresentado. Porque uma das dificuldades é entender que não basta ser apresentado, né? Não basta um canal de audiência tão grande como o seu trazer a discussão, mas a forma qualitativa como você apresenta, né, você puxa isso, é o que de fato mobiliza uma formação cultural diferenciada. Porque eu posso, como, né, há crítica por parte dos movimentos, por parte dos estudiosos e didáticos, eu posso trazer uma pessoa negra ou uma quantidade massiva cada vez mais de representações negras no livro didático. Mas a forma como eu resolvo apresentar isso, muitas vezes vai corroborar, vai reforçar aquele preconceito racial, que é uma questão social. Eu acho que é o primeiro momento. A forma como se traz é tão significativamente importante quanto estar presente ali, né? Professor, trazendo agora para a família, porque muitas vezes nós queremos terceirizar a educação, sabemos do papel fundamental da escola, sem dúvida, mas e o papel da família, né? Precisa ser berço também, né? É fundamental a família, não existe processo formativo, não existe processo educador sem a participação familiar. É uma exceção alguém bem formado, e eu não digo bem formado só a partir da academia, não, bem formado na vida, aquela pessoa que é culta, a pessoa que é educada, a pessoa, né, que tem uma preparação, né, independente das suas motivações políticas, religiosas, enfim, mas a pessoa que você sabe que urbanamente ela é de fino trato, né, como os antigos diziam. É fundamental a família nesse processo, porque é a família que direciona, não apenas em mostrar que todas as pessoas devem ser respeitadas, né? Como bem falou nosso sacerdote no começo, mas principalmente que, independente das minhas escolhas pessoais, até mesmo das escolhas dos meus familiares, todo e qualquer, né, sujeito, indivíduo, a partir das escolhas deles, eles têm que ser respeitados. Quando a família ela resolve comprar essa educação majoritariamente, né, plural, e que vai incluir a dimensão étnica, né, a dimensão racial, então, a família ensina para aquela criança, reforça naquele adolescente que todos nós, né, não é questão que somos iguais, por isso devemos ser respeitados. É exatamente porque nós temos a nossa particularidade, guardamos as diferenças, que todos têm um lugar a ser ocupado nessa sociedade, né? E eu achei muito feliz, né, a mensagem do nosso sacerdote, porque é assim, eu respeito o outro na sua individualidade, e como não poderia ser diferente, né, que estamos numa TV... uma TV que busca evangelizar, trazia essa mensagem que é a mensagem do Evangelho, é uma mensagem cristã. Eu respeito o outro não porque ele é igual a mim, é exatamente essas diferenças que nos guardam, essa individualidade, né, que fazem com que tracemos caminhos, talvez por escolhas pessoais, mas que nos enriquece tanto. Quando a família ensina, educa nessa dimensão plural das várias diferenças que nós temos, que o nosso mundo fica mais rico. Bacana. Olha, professor, nós falamos um pouco sobre a questão da formação, falamos do material, falamos da família. Primeiro, nosso tempo ele já se foi, mas eu quero que o senhor possa deixar suas considerações agora, falando para a sociedade de uma forma geral, né? O senhor foi muito feliz, até fazendo um gancho com o que o padre diz. Nós precisamos ter mais empatia com a pessoa, independente do credo, da raça, da ideologia, da política, do time de futebol. Nós temos que ter mais empatia pelo outro. Uma educação antirracista é, sobretudo, uma educação que busca, né, de maneira trazer a equidade, ou seja, tratar as diferenças e as desigualdades tão constantes no nosso estado, no nosso país, né, no nosso mundo como um todo, a trazer isso para um processo de minimização. Ou seja,
a partir da ação educativa que eu tenho, a partir da formação que eu tenho, que eu recebi na minha casa, que eu recebi na minha escola, dos meus educadores, como que eu posso colaborar para um mundo cada vez mais equânime, ou seja, mais equitativo, que as pessoas não apenas se respeitem, né, para além da tolerância, sim, tenham respeito, mas principalmente aprendam, né, a amar-se e também a, como você falou, ter empatia nesse amor pelo outro, colocar-se no lugar do outro e querer ser acolhido como o outro, como a outra também desejam ser acolhido. Bacana, gente. É o professor Ivan Luiz Monteiro aqui conosco. Muito obrigado, professor. É isso aí. Vamos educar a nossa sociedade, vamos educar os nossos filhos, vamos levar esse olhar que o próprio Jesus tinha pelas pessoas, um olhar de amor, um olhar de respeito. Mas antes de ir para o intervalo, minha gente, o Juninho Casimiro tem um recadinho para você e na volta eu complemento aqui. Vamos ver. Olá, meus irmãos de Curitiba e toda a região, aqui é Juninho Casimiro, passando aqui para dizer que estarei dia 4 de abril na TV Evangelizar. Farei um show musical lá e conto com a sua presença, seus amigos, sua família, chama todo mundo. Vai ter muita música, louvor, adoração e Deus vai falar ao nosso coração. Estou esperando por você. Grande abraço. Gente, tá aí, eu não queria falar antes dele, mas o Juninho Casimiro daqui a pouco estará aqui conosco. Ó, então dá tempo. Você de Curitiba, região metropolitana, a partir das 18h30 nós vamos abrir o auditório e aí, às 19 horas, o Juninho Casimiro estará aqui. Lembrando, nós não iremos transmitir esse momento. É o projeto Músicas que Evangelizam. Então, nós iremos exibir em um outro momento. Então, você que é de Curitiba, região metropolitana, venha participar conosco. Lembrando aí o Juninho Casimiro, muito conhecido, foi coordenador nacional do Ministério de Música e Artes, um compositor de mão cheia e você não pode ficar de fora, tá bom? Eu vou para um breve intervalo, Dona Maria. Não saia da frente da TV, hein, Dona Maria? Eu volto já, até daqui a pouco. Já estamos de volta no programa Tarde Boa. Lembrando que de segunda a sábado, às 22 horas, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Mazzotti, 10 da noite, aqui na TV Evangelizar. Mas agora, para você ficar bem informado e por dentro de todas as notícias, vamos ao Boletim de Notícias. Boa tarde, William. O Ministério da Educação está oferecendo cursos gratuitos de inglês e espanhol. As aulas de nível básico são realizadas online por meio do site Aprenda Mais. Para ter acesso aos módulos, o estudante deve realizar o cadastro e, em seguida, se inscrever no curso desejado. Além do inglês e do espanhol, estão disponíveis cursos de português para estrangeiros e em outras áreas, como saúde, filosofia, história e turismo. Brasileiros têm mais de 26 bilhões de reais esquecidos na conta do antigo fundo PIS/PASEP. Os saques já estão disponíveis desde o dia 28 de março. Herdeiros, no caso de falecimento do beneficiário, também podem sacar os valores. Se o valor não for solicitado até setembro de 2028, será incorporado ao Tesouro Nacional sem possibilidade de ressarcimento. O Parque Nacional do Itatiaia, localizado na divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, foi palco de uma descoberta arqueológica inédita. Pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro, foram identificadas pinturas rupestres que indicam vestígios de ocupação humana há milhares de anos. Os traços das pinturas possuem similaridade com a tradição São Francisco, encontrada entre Minas Gerais e Bahia. Se essa relação for confirmada, este será o registro mais ao sul dessa tradição no Brasil. Eu volto com você, William. Estamos de volta depois do Boletim de Notícias. Nós vamos acompanhar esse VT. Que VT lindo, minha gente. Olha só, Dia Mundial do Animal de Rua. Todos, sem exceção, todos os bichinhos, eles precisam ser lembrados, eles precisam ser cuidados. E aqui vale lembrar de São Francisco de Assis. Vamos ver esse VT.
Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. Olha, o vídeo ele fala por si. Mas eu quero dar um recadinho para você que tem um bichinho. Cuide bem do seu bicho. Hoje é o dia do Dia Mundial do Animal de Rua. Cuide dele. E, pelo amor de Deus, né? Não abandone o seu bichinho por aí. Pelas ruas, pelas encruzilhadas. E você que pode, quem sabe, adote. Adote um bichinho, leve para sua casa, cuide e trate bem dele. Olha, e vamos falar de Noite de Louvor? Toda segunda-feira é dia de Noite de Louvor aqui na TV Evangelizar, o nosso grupo de oração nacional, 10 anos. Mas você perdeu segunda-feira, Padre Pierre e Maurício, você tem a oportunidade de assistir domingo, logo depois da missa que acontece aqui no santuário. Vamos ver um trechinho como foi nessa segunda, veja aí. A presença de Jesus, que maravilha. É o céu na terra. É a experiência de viver o céu na terra. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante de Jesus nós nos colocamos. Nós nos prostramos, Senhor. Tu estás no teu trono, trono de poder, trono de glória, trono de bênção, Senhor. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode nova todas as coisas. Por isso, Senhor, nós estamos aqui dispostos a nos converter, de verdade. Queremos voltar para Ti, Senhor. Amém, Jesus. Nós queremos ser Seu, nós não queremos mais uma vida como era antes. Nós não podemos mais uma vida como era antes, nós queremos caminhar contigo. Está aí, olha, e eu quero agora fazer um apelo para você que acompanha a TV Evangelizar, acompanha o programa Tarde Boa, acompanha a Noite de Louvor. Você já fez a sua contribuição nesse mês? Você já nos ajudou? Praticamente 1 milhão de pessoas nos acompanham todas as segundas-feiras, acompanham a Noite de Louvor, foram agraciadas, foram tocadas pela palavra desse sacerdote que você viu aí, pelas músicas. E por isso eu peço a sua generosidade, nos ajude a continuar evangelizando. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, aqui da nossa parte, nós fazemos de tudo, nós nos empenhamos, toda a equipe, são umas 20 pessoas pelo menos, trabalhando na Noite de Louvor, para que ela aconteça. Então assim, nós precisamos muito da sua ajuda, precisamos muito da sua generosidade. Se você não fez a sua contribuição, faça agora. Pega o seu celular, aponte para a TV, através do Pix, do QR Code, e aí você ajuda com aquilo que você pode. Eu sempre repito isso aqui, é aquilo que você pode. Ô, Dona Maria, R$10, esses R$10 que vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, ajude com aquilo que você pode. E na próxima segunda nós teremos então a nossa querida irmã Ana Paula e também o Padre Emanuel. Então você de Curitiba, região metropolitana, próxima segunda-feira, venha participar conosco dessa linda série aí, nesse tempo quaresmal, 7 semanas de conversão. Minha gente, eu vou ficando por aqui, o programa vai chegando ao final, mas eu quero lembrar você que 7 horas da noite tem Rede Vida Evangeliza com o Padre Reginaldo Manzotti, aqui na TV Evangelizar, o padre que arrasta multidões, 7 horas da noite, imperdível, hein? Eu vou ficando por aqui, Dona Maria, mas amanhã é sabadão, eu espero por você aqui, Dona Maria. Tchau!